Gravação iniciada. Deixa eu só ver se está funcionando aqui certinho. Deixa eu só ver aqui. Sim. Bom, gravação iniciada, pessoal. Só mais um ajuste. F11, né? Pronto. E o tema da nossa reflexão de hoje, turma, se chama Tempo e Oportunidade. Vamos refletir juntos sobre esse texto. O tempo é o mais sábio e o mais justo dos juízes. A todos ele oferece as mesmas oportunidades de ascensão. Devagar, revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Não menosprezes o valor dos minutos. O tempo perdido é bênção inaproveitada. O dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista. Não cruzes os braços, esperando pelos acontecimentos. Faze acontecerem a tua felicidade, a tua alegria e a tua paz. Agora é o teu momento de brilhar e preparar um amanhã tranquilo. O tempo é semelhante à gleba, devolve sempre aquilo que recebe, produzindo de acordo com a semeadura. Então, turma, tempo, a gente usa muito aquela expressão, né, que tempo é dinheiro, e a gente poderia também adicionar num viés mais espiritual que tempo é vida, que tempo é paz, que tempo é amor, porque quanto mais você usa o seu tempo voltado para ações, pensamentos e comungando com pessoas que vibram na mesma faixa que você está buscando, automaticamente você vai se preenchendo de uma forma mais salutar, de uma forma mais amorosa, de uma forma mais cristã, tá? Então, aproveitar o tempo. É muito difícil hoje nós falarmos de tempo e não nos lembrarmos daquilo que nos tira o nosso tempo, tá? Tecnologia, eu sempre bato muito nessa tecla, né? A questão da tecnologia, principalmente quando a gente fala de redes sociais, tá bom? Infelizmente, ontem, inclusive, nós estávamos comentando isso na nossa explanação do Evangelho lá na casa. Inclusive, para quem ainda não participa ou que de repente está um pouquinho preguiçoso para voltar às atividades da Seara, ou que simplesmente ainda não parou para pensar a respeito, participem conosco de terça-feira dos passes que estão sendo ministrados, né? Ah, estão chegando muitas e muitas intuições, muitos e muitos pensamentos, né? É, com a minha pessoa, junto com os mentores, com o irmão André, com ótimas explanações, ótimas reflexões também. Tem o pessoal com as músicas, tá sendo maravilhoso, né? E fora o passe em si, que é bênção, né? Que é uma doação de energia que é feita e que nos revigora o perispírito, a nossa alma e o nosso corpo físico, tá? Então, convite feito, tá? Toda terça-feira, a partir das 20 horas, que é o início oficial dos trabalhos. Mas a gente, 7h30, começa com a explanação de evangelho, né? Eu falo um pouquinho, o irmão Gilberto também, sempre que possível, está falando um pouquinho, o André está falando um pouquinho, e nós temos as músicas e depois a abertura dos trabalhos, certo? Está sendo muito bom. E ontem nós estávamos conversando a respeito da questão do tempo, da questão das oportunidades que foi aqui trazido no nosso evangelho, na nossa leitura de hoje, né?
o quanto que a gente está perdendo de momentos na nossa vida. A gente estava conversando que quando a gente faz uma viagem, por exemplo, a gente não para primeiro para respirar o ar daquele lugar novo que você está frequentando, que você está indo para passear, para desfrutar de um pouquinho mais de paz, de coisas novas, diferentes. A gente não para mais para dar aquela respirada. Parece que a primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar para as outras pessoas que a gente chegou, que a gente está naquele lugar X, Y ou Z, né? Está sendo mais importante hoje uma foto digital do que o momento em si que tem que ser vivenciado por cada um de nós. Então algo está errado, tá? Algo está errado, né? Às vezes a gente está passando por um lugar bonito, que tem uma natureza, né? Eu particularmente gosto muito de lugares com natureza, com plantas, árvores, cachoeiras, pedras, montanhas, né? E às vezes, em vez da gente parar para tocar uma árvore ou uma rocha, né? Ou admirar os detalhes de uma flor que seja, a gente fica preocupado em tirar foto, a gente fica preocupado em de alguma maneira mostrar para alguém que a gente está naquele lugar. É muito triste isso, né? É muito triste. Então, assim, é tempo perdido. Aquela respirada que você não deu naquela natureza, aquele aquele bolo que você deixou de comer com alguém que você gosta, aquele café que você deixou de tomar, aquele livro que de repente faz tempo que está no seu, na sua estante ou no seu guarda-roupa, que você poderia ter aberto ele, tá lendo uma página, né? Alguma palestra interessante de alguém que vai falar alguma coisa benéfica para você, tá? E não estou falando só de gente voltado ao meio espírita. Eu estou falando de psicólogos, eu estou falando de gente que está voltada para desenvolvimento moral, espiritual, né? Uma ascensão pessoal nossa. Então, muita coisa dá para a gente usar, dá para a gente aproveitar. Não percamos as oportunidades. É muito, muito sério isso. E porque a gente está falando de evolução, pessoal. A gente está falando aqui de robustez moral, tá? Fala-se muito também hoje de academias que vão cuidar da sua saúde física, mas a gente tem que cuidar também da nossa saúde espiritual, tá? Então, essas oportunidades, como de quarta-feira que a gente tem, como tomar um passe de terça-feira, ou até mesmo conversar com um mentor ou mentora espiritual num dia de trabalho prático mediúnico, né? Tudo isso é válido, né? Para quem gosta de frequentar missa, quem gosta de ouvir um padre fazer uma explanação de evangelho, quem gosta de ver um pastor pregando, né? Então, quem gosta de estar num terreiro conversando com um preto velho, participando de uma gira. Então, assim, tem tanta coisa bacana que você pode estar investindo o seu tempo, ao invés de simplesmente a gente ficar pensando no que vai ou não vai fazer, né? E depois a gente fica perdendo tempo, lamentando do tempo que foi perdido. Ou seja, você está perdendo duas vezes, né? Ao passo que se você tivesse feito de uma maneira mais saudável o investimento do seu tempo, você não tem que ficar voltando e rememorando aquilo que de repente você deixou de fazer. Então, cuidar disso é muito importante, tá? Isso serve para todos nós, pessoal. Eu também fico me boicotando muitas das vezes com relação ao tempo, né? Às vezes eu vou dormir e eu falo assim, nossa, poderia ter ficado menos no celular, no joguinho que eu gosto de jogar no celular. Poderia ter aberto um livro para ler uma página. Ou poderia ter parado um pouquinho mais para fazer uma oração, fazer uma meditação. Então, cada um sabe onde pega, aonde que a gente se boicota, onde nós nos sabotamos no que compete a tentar ser um pouquinho melhor. Então, o tempo ele pode ser o nosso melhor amigo ou o nosso pior
inimigo, tá? E nunca é tarde. A gente sempre fala isso. Nunca é tarde. Se você hoje está com uma idade um pouco mais avançada e de repente você vê que não teve algumas oportunidades lá no passado, se você está tendo agora, é agora. O seu cavalo selado está passando na sua frente agora. Então, aproveite, suba nesse cavalo e cavalgue rumo à evolução, tá? Porque isso é o que fica, tá? Isso é o que fica e é o que a gente leva. São esses momentos, são os aprendizados, são os livros que a gente lê, são as pessoas maravilhosas que passam pela nossa vida e que impactam de uma maneira positiva no nosso próprio eu, tá bom? Então, como é gostoso, como é gratificante eu saber que eu vou chegar aqui, geralmente umas 10, 15 para as 8 da noite, e vou encontrar com o meu irmão Gilberto aqui preparando a sala de bate-papo para a gente começar os estudos, com o irmão Fabinho, e aí de repente a gente vê pulando aqui, pipocando os convites, né, para poder estar aceitando a participação de vocês. E quando a gente vê depois, lá no nosso canal, que a gente deixa essa gravação feita, que muitas pessoas também visualizaram os vídeos. Então, assim, é tempo bem investido, tá? Mais uma vez, cuidemos do alimento material, dos momentos que competem aos nossos cuidados terrenos, mas também cuidemos dos nossos cuidados morais e espirituais, tá bom? Não vamos perder a oportunidade. De repente você fala assim: ah, nossa, mas eu vou sair da minha casa, pegar meu carro, gastar gasolina para ir lá na casa para tomar um passe. Sim, porque não é só tomar um passe. Você está trocando energias com outras pessoas que estão vibrando na mesma faixa que você, tá? De repente não no mesmo momento evolutivo, mas naquela faixa de busca de evolução. Então isso é extremamente benéfico, isso cria uma barreira protetiva em torno de nós, tá? Irmão Gilberto, gostaria de falar um pouquinho, meu amigo? Eu só vou complementar essa fala que você fez agora, de nós termos, não nos sabotarmos às vezes para a gente ir na casa, e às vezes nessa ida à casa, pode ser que tenha um irmão nosso que foi buscar o auxílio, foi buscar o passe, e às vezes pode ser que nenhum dos irmãos que estão lá sejam compatível com a necessidade daquele irmão que está procurando. E você vai fazer a diferença àquele que está precisando. Nunca é jogado o tempo fora. As coisas acontecem conforme tem que acontecer e com os desígnios do Pai. Então, não perdemos tempo. Não deixemos para depois o que nós podemos fazer agora. Não nos sabotemos, como o Leandro falou, nas nossas buscas, nos nossos anseios literários, nos nossos conhecimentos. Como o irmão André diz nas Searas, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos trabalhando, nós estamos vivenciando, nós estamos experienciando neste 2025 aqui no planeta Terra. Vamos aproveitar o que tem de bom aqui. O quão maravilhoso é esse planeta. O quão maravilhoso é a natureza. O quão maravilhoso e estupendo que toda essa natureza, seja água, seja o ar, seja a mata, seja areia, seja o que for, tem para nos proporcionar. Tanto para recarregar as nossas energias, como para drenar as energias desfavoráveis. Isso são coisas que não têm preço. Aquele que está parado e buscando essa ajuda, esse dreno de energia, esse recarregar de energias,
está sendo muito beneficiado e está tirando proveito. E com isso tudo, com esse tempo que ele está perdendo junto à natureza recarregando suas energias, ele está sim recarregando as suas energias para ajudar o seu semelhante, para estar mais vigoroso, para ele estar mais equilibrado, para ele estar mais centrado juntamente aos estudos, aprendendo de uma maneira mais fácil, mais leve, do que apenas carregando o seu fardo, ou como muitas pessoas dizem. Então, vamos tirar essas lições como aprendizado, claro, e vamos colocar em prática. Como o Leandro falou, ele me chamou a atenção a mim, porque eu já faz alguns dias, para não falar meses, que eu tenho pulado a, a minha prece. Eu acabo colocando meu filho para dormir, né, à noite, e faço a prece com ele, mas não a prece que eu preciso. O meu parar, centrar e elevar meu pensamento. Obrigado, Leandro. E então nós deveríamos parar. Nós temos alguns instantes em nossas vidas que são primordiais. Busquemos. Cada um sabe de vocês o que e aonde é necessário, o que vocês precisam. Pode ser que vocês às vezes não tenham o norte de onde buscar a cura, mas vocês sabem o que está causando e o que está os afligindo. Então, meus irmãos, parem, orem, elevem os seus pensamentos, que o tempo é quem vai solucionar todos os nossos problemas, tanto buscando conhecimentos como solucionando, ajudando a nos solucionar os nossos problemas. Tá certo? Perfeito, A irmão. ti. Alguém gostaria de falar um pouquinho, pessoal, sobre o tempo? Fiquem à vontade, tá? Daria pra gente conversar muito mais aqui sobre isso, mas vamos para a nossa segunda etapa dos nossos estudos, tá bom? Mas fiquem com essa reflexão, pessoal, sobre o tempo, como que a gente vem empregando o uso do nosso tempo, tá? Ah, mas está corrido, mas sempre tem um tempinho para alguma coisa, tá? Sempre tem um tempinho para alguma coisa. Ah, eu estou trabalhando muito. Tudo bem. Você trabalhou o dia inteiro, você trabalhou até 7 horas da noite, 8 horas da noite. Tá, você chegou em casa, né? E aí? Você não vai ter 5 minutos para fazer alguma coisa que vai te enobrecer? Você não vai ter 5 minutos para dar um abraço em quem você ama, para dar uma risada, para brincar um pouquinho com o filho, alguma coisa, né? Para quem já tem filho grande, né? De repente, ah, nossa, deixa eu dar uma ligadinha pro meu filho, pra minha filha, deixa eu ver como que estão as coisas. Não fica só trocando mensagem, não. Pega o telefone e liga, né? Às vezes está longe, às vezes está angustiado, magoado com alguma coisa, está precisando ouvir, né? A voz da mãe, do pai, do irmão. Então, gente, é 5 minutos, às vezes não dá nem isso uma ligação telefônica, né? E você pode acalentar um coração nesse processo, tá bom? Então, são momentos, são detalhes das nossas vidas, do nosso dia a dia, certo? Eu acho que valeu a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso hoje e tentar investir um pouquinho mais no tempo também nos faz automaticamente tirar algumas coisas que a gente vem empregando o tempo de uma maneira que não está muito legal, tá? Vícios, algumas enfermidades morais que a gente carrega, algumas manias, alguns toques que a gente tem, tá? Então, quando a gente vê, já passou meia hora, 40 minutos, uma hora e o tempo passou e você não fez nada, tá? É isso. Fiquemos então com essa reflexão. É muito importante, tá? E aproveitemos tudo isso. Muito bem.
Pessoal, vamos então agora para o nosso segundo momento dos estudos, aquele momento onde nós compartilhamos a nossa tela do querido Livro dos Espíritos. Estamos falando, né, sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, sobre as missões, sobre as ocupações dos espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, tá? Falando um pouquinho mais sobre os desencarnados, tá? E agora estamos na questão 575. Acompanhemos juntos. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha, dá um assovio, que a gente para aqui, conversa juntos e vamos trocando as nossas figurinhas, tá certo? Questão 575. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância sobretudo menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Pelas grandes coisas que ele opera, pelos progressos a cuja realização conduz os seus semelhantes. Tá? Eu gosto de entender a palavra missão nesse contexto que a gente está aqui conversando de planejamento reencarnatório, de entender que a gente vem com alguma coisa específica para fazer, como algo que tem que ser cumprido. Né? E quando a gente fala que algo tem que ser cumprido, isso serve tanto para nós, para aqueles que estão à nossa volta. Tá? De repente, a minha missão é simplesmente me melhorar enquanto ser humano. Mas, de repente, a minha missão, além de me melhorar enquanto ser humano, é tentar melhorar quem está à minha volta. É tentar levar um pouco mais de luz, de entendimento, de compreensão das coisas, através das palavras, através dos pensamentos e, mais do que isso, através das nossas atitudes. Então, missão é você ter algo para cumprir. E pode ser que você seja uma pessoa do campo, que tem ali o trato da terra diário, que cuida ali das criações. Pode ser que você seja um grande executivo, que tem um impacto gigante perante uma empresa, um grupo, né? Uma sociedade, onde várias pessoas têm ali o seu emprego, a sua empregabilidade garantida graças à sua gestão, né? Mas aquele que cuida do campo tem uma terra que depende dele. Tem as criações que levam um impacto gigantesco perante os seus cuidados, o seu amor. Né? A pessoa que cuida da limpeza urbana, a sociedade recebe um impacto gigantesco do carinho com que ele faz ali todo o manejo dos nossos detritos. Então, todo mundo tem a sua missão. Todo mundo, de alguma maneira, está impactando tanto a si mesmo quanto a sociedade que ele ocupa. Tá? A não ser que você seja um eremita, né? Que você seja uma pessoa autossustentável, que não depende de nada, de ninguém, e que você está vivendo, de repente, com uma renda X ali e você não está fazendo nada de bom. Tá? Mas que seja um cachorrinho que você tenha, que seja um gatinho, que seja uma pessoa que você está cuidando, né? Um companheiro, companheira, é uma missão, tá? Então aqui quando fala a questão de, como que eu vou entender quando é uma missão e quando é simplesmente uma obrigação, né? Aqui fala pelas grandes coisas que se opera, pelos progressos, e cuja realização conduz os seus semelhantes. Então, quando a gente está falando de progresso, pessoal, é progresso próprio e é progresso de quem está à nossa volta. E, logicamente, que tem espíritos, né, que vêm com missões grandiosas no que compete à evolução da sociedade, a mudanças culturais, a quebras de paradigmas, a quebras
de crenças limitantes, como o nosso irmão Fábio vem trazendo nos estudos dele, novas formas de pensar, de refletir sobre a vida, sobre as pessoas, sobre os gostos, as ideias, as pretensões de cada um. Então, tudo isso está envolvido nesse processo, tá? E para você tentar entender um pouquinho qual que é a sua missão, basta você olhar para dentro de si neste momento, tá? Eu, por exemplo, eu me vejo com a missão de auxiliar, por exemplo, a minha filha no processo de evolução dela. Eu vejo como uma missão o meu papel enquanto esposo no que compete a cuidar da família. Eu vejo como missão, hoje, dentro de um contexto profissional, a importância que eu tenho dentro do ambiente de trabalho que eu ocupo. Eu vejo como uma missão estarmos aqui reunidos hoje, trazendo palavras, trazendo ideias que 70%, pessoal, não são minhas, né? São intuições que são trazidas, né? A gente brinca que quando a gente está aqui conversando, a gente deixa de estar 100% no volante, né? Não somos somente nós encarnados que estamos conduzindo este veículo dos estudos. Entende isso? Então tudo é uma missão. E eu acho isso grandioso, né? Eu acho isso grandioso. Irmão Gilberto, gostaria de falar um pouquinho? Não, Leandro, se você esclareceu bem, você pôs bem colocadas as palavras aí e deixou bem falado também que as grandes coisas que a gente faz, né, e o progresso, né? É esse papel que nós temos hoje aqui, que estamos à frente, eu e você e o Fabinho, nós temos um papel fundamental no progresso, né? Seja nosso ou principalmente das pessoas que estão aqui, né? Porque, querendo ou não, por mais que as pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje, elas tenham suas opiniões formadas, mas nós também acabamos, de uma maneira ou de outra, direcionando a formação dessas ideias também, né? Trazendo um outro pensar, uma outra maneira de pensar sobre as ideias que estamos estudando. Então, assim, é muito importante esse papel que nós temos aqui, né? Sim, sim, Então, mais seria isso. com certeza. A gente não para pensar muito assim nas coisas, né? Por exemplo, vamos falar de coisas assim rotineiras, nossas, do dia a dia. Um alimento que você está comendo, né? Você está com um arrozinho ali que você está preparando, né? Gente, por quantas etapas, por quantos processos, por quantas pessoas não passou aquele grão de arroz que está sendo derramado do saco para a sua panela, né? São pessoas que têm missões, são pessoas que têm obrigações, são pessoas que têm atividades que são ali desempenhadas para que aquilo esteja para você, né? E é interessante porque o planeta em si tem a sua missão, que é dar condições de vida para o ser humano. Então, olha só que contexto gigantesco que se faz necessário para que a gente possa ter vida aqui na Terra. Olha, por exemplo, para a questão da temperatura, tá? O planeta ele foi encaixado dentro de um sistema planetário de tal forma que se você pega uma leve movimentação no planeta, aqui eu vou brincar, tá? Mas assim, para baixo ou para cima, indo em direção ao Sol ou se afastando dele, se milimetricamente o planeta muda o seu eixo, a sua forma de rotação e até mesmo o lugar que ele se encontra hoje no universo, se ele for para um pouquinho mais perto do Sol, já não é possível ter vida, porque fica muito quente. E se afastar um pouquinho, também fica extremamente complicado de se habitar por conta do gelo. Então, assim, a questão da temperatura, a questão do oxigênio, das plantas, de todo o papel de fotossíntese, de liberação de oxigênio para o planeta, os gases, etc., o efeito estufa, tudo é feito, né, por grandes mentes criadoras
segundo o que a gente tem de literatura, como governador de todo esse processo, nosso Jesus Cristo, tá? E enfim, então assim, olha só como que até mesmo o planeta tem a sua missão. Nós temos as nossas missões, as nossas atividades, as nossas obrigações. Por isso que a gente fala que tudo que a gente faz tem que ser feito com muito carinho, com muito amor, sendo empregadas as nossas mais belas e puras energias que a gente carrega dentro de cada um de nós. Porque já somos privilegiados por estarmos aqui nesse processo, né? Já fomos privilegiados por sermos criados por Deus. Deus cria o tempo todo. Só que no planeta Terra tem 7 bilhões de pessoas encarnadas. Segundo a literatura, pelo menos na época que o Chico escreveu, a proporção era, acho que, eu não lembro se era de 3:1 ou 10:1. Ou seja, para cada 3 pessoas, para cada uma pessoa encarnada, tem 3 desencarnadas aqui nas redondezas astrais do nosso planeta. Então, levando em contas grosseiras, a gente está falando de aproximadamente 21 bilhões de espíritos desencarnados que estão aqui nas redondezas do nosso planeta, fora os outros planos que vão se eterizando, que vão planos mais evoluídos, que não estão tão próximos aqui da crosta planetária. Então, assim, é uma loucura, gente, é uma loucura tudo isso, tá? É um sistema hierárquico de planejamento, de controle de tudo isso gigantesco. E já pensou se não tivessem as missões, as obrigações de cada um, já meio que pré-definidas dentro de um molde, dentro de um planejamento reencarnatório, né? Viraria um caos, né? Perderia-se o controle das coisas. Então, é muito bacana a gente pensar em tudo isso. E como o nosso irmão Gilberto bem colocou, é muito gratificante quando a gente vê vocês aqui participando. Eu sempre falo isso, porque se a gente conseguir jogar uma sementinha que seja de uma forma diferente de pensar sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre o nosso papel perante espíritos imortais que todos nós somos, a gente já valeu a pena, tá? Já valeu a pena todos esses anos que a gente vem aí trabalhando às quartas-feiras, né? Quantos anos a gente não está junto aí participando, estudando, lendo, né? Discutindo ideias, refletindo juntos, recebendo essas intuições dos altos. Percebam que há alguns anos, quem é mais de tempo de estudos aqui conosco, talvez tenha percebido isso, que há alguns anos atrás as nossas abordagens eram um pouquinho diferentes do que são hoje. A gente abriu muito mais a mente hoje do que a gente trabalhava antigamente. Né? Por quê? Porque se faz necessário isso. Os tempos estão chegados, as informações estão chegando. Os irmãos das estrelas, como o irmão Fábio gosta de chamar, estão chegando. Né? Os véus estão sendo desmanchados. Tá? Tá difícil dos governos, da NASA, de esconder a realidade maior, que é a gente entender que não estamos sozinhos no universo. É sonda chegando o tempo todo, vigiando a gente, é nave espacial, são seres de outras culturas que estão se comunicando através de canalizações mediúnicas, sabe? Tem muita coisa acontecendo, né? Não precisa ir muito longe, entra no YouTube e começa a dar uma pesquisada, vocês vão ver o tanto de avistamento ufológico, de drones, de objetos que estão acontecendo. Não tem mais como esconder. Antigamente, quando não se tinha acesso a câmeras para estar filmando o tempo todo, era mais fácil dos governos acobertarem tudo isso. Hoje todo mundo com o celular consegue gravar um monte de coisa. Então, assim, tá na hora, pessoal, tá na hora de abrir a cabeça para as coisas, certo? A maneira com que nós estudávamos, Leandro, quando você começou na doutrina espírita, quando eu comecei na doutrina espírita, a maneira de nós estudarmos o livro dos Espíritos era bem diferente do que nós estamos estudando hoje, né? Complementando isso que você começou a falar aí né? Era totalmente diferente. Eu
Se eu não falei, eu vou comentar com vocês. É um pouco diferente o que eu estou fazendo juntamente com o Leandro e o Fabinho aqui hoje. O meu aprendizado foi de leitura, da leitura e resposta. A gente não tornava tanto assim, a gente não ia além do que estava escrito na questão. Hoje nós estamos saindo da caixinha, né, Lê? Sim. A gente fala, indo um pouquinho além do que nós já temos. A melhorando as respostas em cima de outros conhecimentos que a gente foi buscar em outros livros, né? Uhum. Para a gente poder estar dividindo. Então, tudo está muito diferente. Eu vejo, acho que o Leandro também vê pela filha dele também, a maneira de aprendizado e o raciocínio. Eu vou falar do meu menino que tem 2 anos e 7. Tá muito rápido, tá muito instantâneo assim o aprendizado e o raciocínio lógico, o raciocínio deles, a questão também do amadurecimento moral deles. Claro, você instiga, você ensina e eles te dão um retorno. Mas você fala assim, ele vai esquecer. Não, não esquece. Então, tudo isso nós temos que aproveitar, porque nós estamos aqui nessa oportunidade. Quantos que gostariam de estar no nosso lugar, né, Leandro? Sim. 21, 21 bilhões de pessoas, de espíritos desencarnados que Uhum. gostariam. Um deles gostaria de estar no nosso lugar e nós tivemos a oportunidade. Então, vamos usar o tempo, né, da primeira parte do estudo nosso, vamos usar o tempo a nosso favor e bora lá. Perfeito, irmão. Posso 576? fazer a próxima? Por favor. Vamos lá. Os homens que têm missões importantes a cumprir na Terra foram escolhidos por Deus para desempenhá-la? Possuem consciência dessas missões? Algumas vezes sim, mas geralmente as ignoram. Ao nascerem na Terra, eles possuem um objetivo mais ou menos vago, até que gradativamente e, de acordo com as circunstâncias, suas missões se apresentam de modo mais claro. É então que Deus os direciona para o caminho pelo qual deverão cumprir a sua vontade. Ah, essas missões que ele questiona aqui, dos homens, né, da gente cumprir nossas missões aqui, nós muitas das vezes nós não lembramos disso, né? É dada a oportunidade de a gente escolher participar, nem todos têm essa oportunidade de participar, né, Leandro, do plano reencarnatório, Aham. mas é dado a oportunidade de a gente participar, mas tudo é com a permissão de Deus. E a gente não lembra dessas coisas devido ao nosso véu do esquecimento. E aí, conforme o passar dos anos, a gente vai se amadurecendo, a gente vai concretizando a nossa estada no planeta Terra, e aí as nossas missões elas vão se achegando até nós, elas vão ah, chegando, né? E aí a gente vai pegando uma aqui, pegando o outro lado da missão ali, e a hora que a gente vê, a gente já está meio que de cabeça nessas missões, né? Eu vou falar por mim, né? Na minha missão, quando de pequeno eu não falava que ia ser bombeiro, né? Hoje estou na profissão já há um tempo e faço de tudo aí para estar colaborando e ajudando os necessitados. Mas não tinha ideia de que um dia eu seria bombeiro. A situação foi se chegando, foi aqui, foi ali, prestamos o concurso, fomos vencendo as etapas dos concursos, até que adentrei as filas da corporação e estamos aí até hoje, mas não tinha essa ideia de que estaria no bombeiro e estaria também dividindo um pouquinho de conhecimento do que eu sei juntamente com vocês, né? Perfeito. É isso aí, pessoal. Acho que aos poucos as coisas vão clareando, né? Como você bem disse, irmão, de pequeno é difícil a gente entender. Aí conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e a gente vai
percebendo melhor as coisas, né? E às vezes a gente acha que não está, de repente, na linha Certo. que gostaria de estar, mas Deus sabe o que é para cada um de nós e, e às vezes sim, às vezes as linhas vão mudando, às vezes os nossos passos vão mudando, mas não é um mudar por mudar, é um mudar para ir alinhando com um objetivo maior que está traçado para cada um de nós, tá? Então, aquela coisa da fé, né, pessoal? Tem que acreditar que tem um Deus maior, que tem um Criador que está cuidando de cada um de nós e que temos os nossos mentores, mentoras, anjos de guarda, guardiões, que estão conosco, participando de tudo isso. Então, não nunca se sinta desamparado. Eu sei que tem hora que a gente parece que se sente meio vazio, tem hora que parece que a gente se sente meio desnorteado, meio perdido. E é natural, principalmente nos tempos que a gente está vivendo hoje, sentir um pouquinho disso, tá? Porque, como a gente também já estudou em outras oportunidades, a faixa vibratória, vibracional do nosso planeta está mudando. E a nossa vibração, muitas das vezes, não acompanha a faixa vibratória do planeta. É onde a gente acaba meio que se perdendo um pouco nos pensamentos, nos raciocínios e nessa conexão energética conosco mesmo, tá? Por quê? Por conta dessas mudanças energéticas vibracionais que estão acontecendo. Por isso que é muito importante nós buscarmos esse alinhamento com os altos, tá? Porque isso vai nos reconectando com o momento que o planeta está vivendo. Nós não estamos com o trabalho de segunda-feira com o irmão Fábio, com as vibrações. É justamente nós nos alinharmos com as energias do planeta, entendermos que o planeta passa por uma fase de mudança, tá? Sabe aquela coisa da ordem e do caos? Para que haja a ordem, é necessário que haja o caos. E a gente está nesse momento de caos. Para que a gente possa auxiliar nesse processo do caos, se faz necessário pensamentos positivos, pensamentos, né, vibrações elevadas, para que a gente possa passar desse período caótico e adentrar uma fase de mais calmaria, uma fase de mais paz, tá? Então os trabalhos têm também por objetivo auxiliar o planeta nesse processo aí de mudanças através dos nossos pensamentos positivos, da nossa fé, da nossa vontade, auxiliando o planeta e auxiliando a nós mesmos, ok? Muito bem. 557. Quando um homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Nem tudo que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A miudade das vezes é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se tivesse encarnado. Procura então o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que, durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Olha que interessante, pessoal. Aqui a gente percebe que muito mais do que as nossas próprias missões também estão
incutidas, introjetadas dentro de cada um de nós necessidades de ordem espiritual, tá? Missões que devem ser cumpridas de acordo com uma hierarquia de comando lá no plano espiritual, para que algumas descobertas, algumas atitudes, algumas quebras de paradigma, como a gente já comentou agora há pouco, aconteçam. E a gente não fala que todos somos médiums? Aqui é que entra a maior verdade nisso, porque é pelo fato de nós todos sermos médiums é que o planeta evolui, é que a humanidade evolui. Por quê? Porque nem sempre somos nós, pura e somente nós, que estamos alavancando ou tentando ir contra a marcha do progresso. Existem equipes espirituais que estão trabalhando conosco nesse processo evolutivo. Tá? Então, existem comandos que estão participando de muita coisa que está acontecendo e se utilizando de nós, médiuns comuns do dia a dia, que estão trabalhando com principalmente intuições, energias, para que as coisas aconteçam aqui no planeta. Tá? Então, nunca duvidemos do poder que nós temos, porque esse poder de intuição, esse poder de captação de energia, as nossas preces, as nossas meditações, as nossas vibrações que estão sendo levadas aos altos, têm um caráter missionário muito grande, muito importante, tá? Porque são essas energias que movimentam a mudança necessária para o nosso querido planeta Terra, tá? É profundo isso, tá? Não é de imediato que a gente vai entender em que contexto que nós estamos inseridos, tá? Mas participamos de algo grandioso. E Deus, ele é soberanamente onipresente, onipotente, onisciente, né? Ele está aproveitando tudo, todos os recursos disponíveis no nosso planeta, através tanto dos recursos naturais quanto das criaturas que ele criou e que ele deixou aqui participando disso, para que se faça a vontade dele, né? Então, olha só, não tem aquela brincadeira que fala assim, olha, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Então, somos filhos do dono e estamos trabalhando conforme a sua vontade, mesmo que a gente não perceba isso, tá? Estarmos aqui hoje reunidos, estudando, é participar da vontade de Deus, porque com isso, tanto nós encarnados estamos melhorando, quanto os desencarnados que estão junto de nós, sejam nossos mentores, sejam de repente alguns espíritos alheios à evolução, né? Vulgos obsessores, que de repente estão de alguma maneira tentando atrapalhar o nosso processo evolutivo dentro da nossa casa, nossa família, os nossos entes queridos, e eles percebem essa nossa vontade de querer aprender, e por que não? Eles vendo isso, também estão se modificando, tá? E com isso, a gente está elevando a nossa vibração e as nossas energias estão sendo emanadas para o universo, para o cosmos. E essas mesmas energias que a gente está usando para se concentrar, para aprender aqui na Terra, são as energias que estão elevando e que vão ser trabalhadas pelas equipes espirituais, por mentores, né, que por manipuladores energéticos para essas mudanças planetárias que estão ocorrendo. Então, tudo está ligado, tá? Não tem aquelas leis herméticas que o nosso irmão Fábio ensinou, o que está em cima é como o que está embaixo, né? Os polos, né? Os polos negativo, positivo. Então, gente, lei de causa e efeito, tudo isso, tá?
Estamos dentro de um complexo emaranhado de coisas que acontecem o tempo todo e nós nunca estamos alheios a isso. Podemos estar no que compete a nosso próprio pensamento, mas num contexto geral, saindo de nós mesmos e, e voando um pouquinho mais nesse processo, nós somos muito mais do que a gente imagina ser, certo? Ufa, acho que foi um pouquinho longe agora, mas eu acho que valeu a pena a gente chegar nesse nível de entendimento das coisas, tá? É, energia, pessoal, o mundo é energia. Estamos mergulhados num oceano energético e o que a gente pensa leva essas energias, o que a gente pensa, o que a gente sente, é como se fosse um GPS que está sendo programado o tempo todo e que acaba levando, de alguma maneira, as nossas energias que foram trabalhadas dentro de nós, pelos nossos chakras, pelos nossos centros de força, que foram é, benéficas para nós ou não, e que estão sendo devolvidas para o universo e que estão sendo trabalhadas no universo. Certo? Irmão Gilberto? Não, Leandro. Só agradecer aí ao pessoal por mais esse encontro aí e todo esse conhecimento aí que tivemos nessa noite, a oportunidade de estar dividindo esse contexto todo e maravilhoso. Fica contigo aí o encerramento. Deixa eu só marcar aqui para não perder. A aulinha. Eu só preciso confirmar com o irmão Fábio, pessoal, mas eu acredito que a próxima aulinha vai ser dele, tá? É... Depois a gente traz para vocês aí no grupo. Vou deixar marcado aqui a 578 para a aulinha do dia 8, mas pode ser que seja só para outra depois, para o dia 13, tá? Depois a gente confirma para vocês. Deixa eu cancelar aqui o compartilhamento. Muito bem. Pessoal, dá para a gente entender como nós somos importantes enquanto filhos de Deus, enquanto filhos do Criador, né? Dá para a gente ter a noção de como somos importantes dentro da nossa família, para os nossos entes queridos? Dá para a gente ter noção de como somos importantes dentro do ambiente de trabalho que a gente está inserido? Dá para a gente ter noção de quanto nós somos importantes dentro de um grupo de pensamentos, né, de pensadores onde a gente está inserido aqui hoje? Então, é sobre isso, tá? É sobre o nosso grau de importância nisso tudo. E mais uma vez remetendo à nossa primeira reflexão da noite, isso também nos leva a pensar um pouquinho sobre o tempo que a gente está empregando em tentar entender cada vez mais o quanto nós estamos inseridos em tudo isso, enquanto as nossas energias podem ser trabalhadas para o bem, podem ser trabalhadas para o nosso planeta, para as criaturas mais necessitadas, porque hoje a gente está confortável, que é outro ponto de vista também, né? Hoje nós estamos confortáveis, mas nesse exato momento, quanto a gente não está sofrendo, passando por perrengues dos mais diversos possíveis, seja abandono, seja é, discriminação moral, social, enfim, seja questões financeiras, seja falta de oportunidades. Então, seja o próprio contexto cultural que ela está inserida, né? A gente entende que existem planejamentos reencarnatórios extremamente desafiadores, mas isso não pode nos limitar a ficar só no pensamento. A gente tem que mandar emanar as nossas energias e sempre que possível também colocar a mão na massa nesse sentido de fazer alguma coisa também, certo? Bom, alguém gostaria de falar um pouquinho, pessoal, para a gente fazer o nosso encerramento? Foi uma reunião bem reflexiva hoje, pessoal, tá?
Eu penso que nada é por acaso, como eu disse aqui da nossa importância, né? Todos nós aqui que estamos aqui somos semeadores de ideias, tá? Não é só o Gilberto, não é só o Leandro, não é só o Fabinho, porque vocês estão aqui ouvindo e vocês estão absorvendo, a espiritualidade está trabalhando com a gente. E em algum momento do seu dia, vocês vão compartilhar isso que vocês estão vivendo aqui hoje, tá? Então, saibamos aproveitar tudo isso, certo? Vamos então, pessoal, fechar os nossos olhos mais uma vez e fazer o nosso encerramento da noite, agradecendo ao nosso Criador pelo dom da vida que nos foi concedido, pelos empréstimos que nos foram ofertados nesta encarnação, o empréstimo desse corpo físico que a gente se encontra, dos bens materiais que nós nos utilizamos para poder vivenciar tudo isso aqui neste plano. Agradecidos pelos entes queridos, pelas famílias que formamos ao longo dos anos, a nossa família paterna, materna, as nossas famílias que nós construímos posteriormente, aquelas que ainda construiremos, as famílias espirituais ao qual nos conectamos. Muito obrigado por tudo. E vamos em especial, nesses últimos minutinhos que a gente tem, rogar por aqueles que necessitam das mais diversas situações. Irmãos que necessitam de caridade material, irmãos que necessitam de caridade moral. Pessoas que necessitam de um abraço, de um carinho, de um afago, de um colo, de alguém que possa falar: eu tô aqui do seu lado. Um prato de comida, um agasalho nestas noites frias que se achegam. Que mãos amigas, físicas e irmãos da espiritualidade possam estar trabalhando, atuando conforme a necessidade de cada um. Querida Mãe Maria Santíssima, Mestre Jesus, queridos irmãos e irmãs da espiritualidade maior, o nosso muito obrigado por essa noite abençoada que podemos ter hoje. Que possamos retornar aos nossos afazeres, às nossas famílias e dar o que nós temos de mais belo e puro de dentro de nossos corações, de nossa alma. E que possamos dar continuidade na nossa semana de uma forma tranquila, serena, justa, nobre, cristã. Finalizemos então esta nossa prece com a prece de nossa querida Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Damos então por encerrado, pessoal, os estudos desta noite. Uma linda noite para todo mundo, um bom descanso, que vocês possam ter bons sonhos, que a gente possa ser levado para mais aprendizados junto à pátria espiritual e que a gente possa crescer enquanto espírito cada vez mais. Uma boa noite a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Até, pessoal. Fiquem com Deus. Pessoal, boa semana. Boa semana, pessoal. Muito obrigado. Até mais.